Como é a vida de uma pessoa que se desvia dos caminhos do Senhor? No vídeo de hoje, iremos falar de pessoas que se afastam do caminho do Senhor Jesus Cristo. Se você gostar do vídeo, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sino de notificação para sempre receber nossos vídeos. Vamos ao assunto de hoje. É muito comum ouvir falar daquelas pessoas evangélicas que frequentavam uma determinada religião, por algum motivo se desviar. Percebe-se que sempre essas pessoas escolheram o caminho errado, pois dali para frente é muito comum percebermos a vida dessa pessoa ficar muito atribulada, pois vários espíritos maus começam a perturbá-la. Os Salmos 125:5 diz: "Mas aos que se desviam por caminhos inescrupulosos, que o Senhor os expulse da sua presença juntamente com todos os ímpios, e que haja paz sobre Israel." Provérbios 20:16 diz: "A pessoa que se desvia do caminho da sensatez na Assembleia dos Mortos permanecerá." A pessoa que se desvia do caminho da sensatez na Assembleia dos Mortos permanecerá. O homem que anda desviado do caminho do entendimento repousará na congregação dos mortos. Imagina uma pessoa em uma situação difícil, mas muito difícil mesmo, onde todos os seus planos dão errado. Aí essa pessoa pensa, não tem como piorar mais, já chegou o limite. Mas infelizmente piora e piora muito. Essa é a vida de um desviado. Experimentar 7 vezes mais do seu sofrimento quando se afasta dos caminhos do Senhor. Aceitar a Jesus, entender a mensagem que o Evangelho nos traz, participar do amor de Deus e depois de tudo isso, querer voltar ao lamaçal do pecado, é o mesmo que pular em um abismo, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificavam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Hebreus 6:4. Quando um espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não o achando, diz: "Tornarei para minha casa de onde saís." E chegando, acha-a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior que o primeiro. Lucas 11:24-26. Talvez nenhuma passagem bíblica reflita tão bem a vida de uma pessoa que se afasta de Deus como esse. A pessoa precisa entender que não pode servir a 2 senhores. Não existe e nunca vai existir a possibilidade de ficar com um pé no mundo e outro dentro da igreja, como muitos dizem por aí. Creio que essa é a resposta para essa pergunta. Então vamos entender por que as pessoas se desviam. Existe um versículo muito interessante e muito forte na Bíblia, que as pessoas deveriam prestar mais atenção e que pode responder por que uma pessoa se desvia dos caminhos, Senhor. "Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." João 8:36. Muitos acabam se perdendo. Alguns conseguem voltar para Deus, outros não. A grande maioria se arrepende e volta, devido ao sofrimento que não é pouco, mas existem aqueles teimosos que adoram a escravidão do pecado e aqueles que não têm força para escapar das amarras do diabo e, infelizmente, acabam indo por um caminho sem volta. E como está escrito na Bíblia, o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Provérbios 14:12. Existe uma série de situações que fazem o ser humano andar errado, mas nenhuma serve como desculpa pelo pecado. Jesus não veio para condenar ou julgar,
Ele veio trazer a palavra. Ele mesmo diz: já há quem julgue. Se eu viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. João 15, 22. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. 2 Pedro 2, 21. Conclusão. Jesus não veio trazer somente a palavra para nós. Ele não veio aqui para que suas palavras servissem simplesmente de ameaças. Com ele é sim, sim ou não. Não. Não devemos ter a ideia de que não podemos pecar se não vamos para o inferno. Isso é óbvio. Não podemos viver amarrados nisso, senão seremos escravos de Satanás. Antes, temos que pensar em honrar o nome de Jesus. Se você ficar só pensando em não ir para o inferno, com certeza irá esquecer do que você tem que fazer para ir para o céu. A igreja já foi o seu lugar, suas noites, amizades e práticas cotidianas já foram muito diferentes do que são hoje. Seus sonhos também já foram diferentes. Eles tinham um sentido de ser. Embora talvez você não tenha percebido, hoje os sonhos são outros. Aliás, eu não sei se você tem sonhado muito ultimamente. Havia um projeto em que você estava empenhado e havia promessas associadas a este projeto, de que era preciso prosseguir sem olhar para os lados. É verdade que não era um caminho fácil e, inclusive, era conhecido como porta estreita, mas havia uma grande promessa de que no final valeria a pena. Mas algo aconteceu e tudo isso mudou. Algumas pessoas chamariam você de desviado. Eu não usarei este termo. Prefiro chamá-lo de afastado, afastado dos caminhos do Senhor. Sua situação não é confortável, convenhamos. Falar do passado pode não ser muito agradável aos seus ouvidos. Falar de futuro também não lhe traz muito conforto, afinal, você conhece a palavra de Deus e sabe muito bem o destino daqueles que não estão em Cristo Jesus. O presente parece ser a melhor saída, mas não dá para ficar eternamente no presente. Daqui a pouco você já estará no futuro, e o futuro pode ser tarde demais. Ir a um velório de um colega pode ser penoso, pois ali você se enxerga e vem a dura lembrança de que daqui a pouco é você que estará ali. Ir a uma festa pode ser melhor, mas quando chega em casa, o silêncio da noite pode relevar que a festa acabou e um dia ela vai acabar para sempre. Você está trilhando o perigoso caminho de uma vida sem futuro, sem esperanças e sem saídas. Confesse se nunca passou pela sua cabeça a ideia de que você tem o controle da sua vida e que quando estiver em perigo, pode voltar correndo para Jesus. Já passou isso pela sua cabeça, não? Cuidado, muito cuidado. A Bíblia diz: louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem serás? Lucas 12 e 20. Louco. Esta é a expressão que a Bíblia usa para qualificar uma pessoa que pensa assim. Pense um pouco agora, veja como está a sua vida. Quais são suas chances? Onde encontrará abrigo quando a trombeta soar anunciando a volta de Jesus? Lembre-se também que Jesus volta todos os dias para muitas pessoas, e isto acontece quando alguém morre. Será que Deus não está te dando tempo para se arrepender e entregar-se a Jesus? Você vai trocar esta oportunidade por uma eternidade de sofrimento e profundo arrependimento de não ter aceitado agora? O livro de Hebreus, no capítulo 3, 7, 8, diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Volte para Cristo. A volta para Cristo é necessária. A volta pode não ser um caminho fácil. Não estranhe se houver oposição, fraquezas ou dúvidas. Viver afastado dos caminhos do Senhor é perigoso, desnecessário e poderá custar a sua vida. Por isto, volte. Volte para o lugar que é seu
e teremos uma imensa alegria de tê-lo de volta ao lar. Eu não sei há quanto tempo você está afastado. Talvez a igreja onde você congregava tenha mudado, as pessoas certamente mudaram, os costumes podem não ser mais os mesmos, mas Cristo não mudou. Ele continua oferecendo seu amor a todos que se entregam a Ele. Voltar para Cristo precisa ser feito com verdadeiro arrependimento e consciente de que cometeu um grave erro de ter se afastado dele. Busque perdão por este e pelos muitos pecados que cometeu. Chore e lamente na presença de Jesus Cristo, clamando por sua misericórdia. Faça isso hoje, agora. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sino de notificação para sempre receber nossos vídeos. Abraços, a todos, paz e luz.